Então, eu quis colocar para gravar primeiro, para dar esses avisos, porque nós vamos tomar aqui um novo rumo no nosso curso, né? Voltado ao catecismo. E esse novo rumo, ele tem uma explicação. Se fôssemos no rumo normal, no rumo convencional, nós continuaríamos a falar das questões relativas à profissão de fé, né? Iríamos analisar mais coisas voltadas à fé cristã, mas nós vamos interromper um pouco isso, tá? E vamos saltar para a questão dos sacramentos. E o motivo que é necessário ser dado é o seguinte: o Tiago, como vocês já estão sabendo desde da minha fala antes da gravação, o Tiago ele vai receber a primeira Eucaristia daqui a pouco tempo, né? Então, seria interessante a gente trabalhar a questão do sacramento para que ele pudesse ter mais ou menos clareza sobre aquilo que ele vai receber. Daí a mudança de percurso. Quando nós terminarmos os sacramentos, que é um assunto muito longo, né, que vai tomar algumas aulas, aliás, muitas aulas, depois a gente retorna à questão da profissão da fé, aí vai ficar faltando apenas depois a questão dos mandamentos e a questão da oração, tá? São outros pontos fundamentais do catecismo. Eu não sei se vocês se recordam, mas na nossa primeira aula do nosso curso, nós mostramos aqui a estrutura do catecismo, né? O catecismo ele é dividido em 4 partes. A primeira parte é que nós estávamos, né, que é a profissão de fé. A segunda parte é relacionada aos sacramentos, né? A terceira parte aos mandamentos e a quarta parte à oração. Então nós vamos interromper um pouco a primeira parte, vamos para os sacramentos, depois a gente volta para a primeira parte, termina, e aí faltarão apenas as duas últimas partes relacionadas aos mandamentos, que é a parte moral, e a questão da oração, tá? Então, fique avisado dessa forma para que a gente tenha clareza sobre o que nós estamos fazendo, tá? Para falar dos sacramentos, nós temos que entender certas coisas que funcionam como pré-requisito para compreender o fundamento desse termo tão central, né, na tradição cristã, na vida espiritual, que é a vida de sacramento, né? O que nós devemos entender primeiro enquanto pré-requisito? Eu não sei se vocês já perceberam, eu não sei se vocês já estudaram isso em filosofia, mas o ser humano, ele é um ser que está localizado no cosmos, que está localizado na realidade criada. Um ser, ele é localizado entre dois outros seres, que faz com que o ser humano esteja numa posição muito esquisita, né? O ser humano ele está entre os animais e os anjos. Ou seja, se você pegar toda a hierarquia cósmica da criação divina, você vai ter lá os minerais, os vegetais, os animais, os homens e os anjos, né? Então o homem, ele é um ser esquisito, ele é uma espécie de intermédio entre os animais e os anjos, né? Por que eu estou dizendo isso? Por um motivo muito simples. Santo Tomás de Aquino, o grande doutor da Igreja Católica, né, o grande filósofo, o maior filósofo de todos os tempos, ele vai dizer que essa posição existencial, ontológica do ser humano é uma posição que nos faz concluir algumas coisas, né? Primeira coisa que a gente pode concluir com o fato do ser humano estar entre os animais e os anjos. O homem ele tem uma realidade física, material, instintiva, voltada aos desejos, às inclinações aos bens materiais, que demonstra a nossa familiaridade com os animais. Ou seja, existe em nós uma espécie de inclinação que nos puxa para a terra, que nos puxa para a matéria, que nos puxa para as coisas visíveis. Essa é uma espécie de é uma espécie de pilar animal que existe na nossa realidade. No entanto, nós também temos algo dos anjos, né? Nós temos uma alma espiritual, dotada de vontade e intelecto, que busca a forma inteligível das coisas, a essência invisível das coisas. Existe algo de anjo em nós. Então veja que coisa esquisita que é o ser humano. O ser humano, ele olha para a realidade material, ele capta a forma sensível das coisas materiais, que é o seu lado animal, mas existe também dentro do ser humano uma realidade espiritual que faz com que ele tenha uma inclinação
para certas essências, para certas verdades que são imateriais. Então, nós somos, ao mesmo tempo, materiais e imateriais, corpo e alma espiritual. Por que eu estou dizendo isso tudo? Eu estou dizendo isso tudo para vocês compreenderem o seguinte: a maneira do ser humano conhecer as coisas é sempre uma maneira que obedece uma regra, que obedece uma ordem. O ser humano ele sempre parte da ordem visível das coisas para a ordem invisível das coisas e essencial das coisas. A gente sempre faz isso para conhecer o que está ao nosso redor. Veja, eu quero entender que livro é esse. A primeira coisa que eu capto do livro é a materialidade do livro. É a sua aparência material, é a sua cor, né? É o seu formato sensível. Depois eu abro o livro, é cheio de letrinhas. Eu vou percebendo que as letrinhas também são formas sensíveis materiais. Só que olha que doideira. Desse objeto aqui, o mais interessante não é a materialidade, mas é a essência. É a verdade que está escrito aqui. E essa verdade, ela é invisível. Ela já é de uma outra ordem da realidade. Então, para eu entender o que está escrito nesse livro, eu preciso do visível até chegar ao invisível. Porque é essa maneira de proceder no conhecimento dos seres humanos. Os animais que estão abaixo de nós, eles não fazem isso, porque eles estão enclausurados no teto da forma sensível material das coisas. Então, os animais não conseguem captar verdades, não conseguem captar essências, não conseguem captar formas inteligíveis, invisíveis. E os anjos, por sua vez, esses sim conseguem captar formas inteligíveis, invisíveis e essenciais. No entanto, os anjos, eles não acessam a verdade a partir do material para o imaterial, porque eles não têm corpo. Então, eles captam as verdades de maneira intuitiva, automática, sem a intermediação da matéria. Então, veja que coisa esquisita que é o homem. O homem depende da materialidade das coisas para ascender a imaterialidade das coisas. Percebe? Esse princípio de como acontece a dinâmica do conhecimento humano é vital para compreendermos o que são os sacramentos. Né? Porque vejam que coisa interessante. O cristianismo, por que ele é a religião mais perfeita que existe para o ser humano? Existem 1000 formas para defender e fazer essa apologia. Só que existe uma razão que não tem como ser colocada em dúvida, porque quando a gente apresenta essa razão, todo ser humano compreende. O cristianismo é a religião mais perfeita para o ser humano, porque ela é a religião mais humana que existe. Ela é mais humana do que todas as outras. E ela é mais humana a partir desse princípio que eu acabei de explicar para vocês, pelo qual funciona a dinâmica do conhecimento, do material para o imaterial, do aparente para o invisível, para o essencial. Veja, o cristianismo é assim. O cristianismo é assim. Em todas as outras religiões, o que você encontra? Você encontra um Deus imaterial, invisível e distante do homem. Tudo bem, eu posso trazer para a discussão racional e chegar à conclusão igual a do muçulmano, igual a do protestante, igual a do judeu, de que existe um Deus só, que é perfeitíssimo, que é criador, que é tudo. Ok, ponto de encontro. Só que existe uma coisa no cristianismo católico que nas outras religiões você não encontra. O que é que nós encontramos? Simples. Esse Deus, por misericórdia aos homens, ele se desdobrou, ele gerou Cristo. E veja o que é Cristo. Cristo é o Verbo encarnado, é o Deus homem. Ou seja, a revelação que nós temos na nossa religião é uma revelação do material para o imaterial. Quando o Verbo encarnado apareceu na realidade dos homens,
dos homens criatura, o Verbo encarnado foi se revelando a partir do material. Olha que coisa interessante. Isso daí só o cristianismo possui. E para diferenciar ainda o cristianismo católico do protestante, nós ainda temos a figura de Maria. Olha, Maria é um ser humano que é elevado a um status ontológico superior aos anjos. Então veja, a misericórdia divina, ela é tamanha que traz para todos os outros seres humanos a pureza de Maria, enquanto um ser humano que recebe do próprio Deus, do próprio Criador, uma dimensão ontológica até mesmo superior à dos anjos. Então veja, não existe religião mais humana que o cristianismo católico, porque as suas figuras centrais são humanas. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Nas outras religiões, Deus permanece invisível e distante. No cristianismo, Deus é próximo e quer intimidade. Sempre buscando do visível ao invisível. É aquilo que eu já relatei para vocês. Quando João Batista ainda tem um resquício de dúvida se Jesus é realmente o Cristo, e pede lá para o seu aluno, para o seu discípulo, perguntar para Jesus se ele é o Cristo, a resposta de Jesus é uma resposta que apela ao conhecimento humano. A resposta de Jesus não é uma carteirada divina. Eu sou Deus, pronto, acabou. Não. A resposta de Jesus é científica. Ela é filosófica. Ele diz o seguinte, você vai lá e conta para João Batista o que você está vendo. Os mancos estão voltando a andar, os cegos estão voltando a enxergar, os mortos estão voltando à vida. Os milagres de Cristo eram visíveis. E dessa visibilidade do milagre é que o ser humano tinha sua alma espiritual iluminada pelo invisível. Então Deus toca a nossa alma espiritual através do visível, porque é assim que o ser humano compreende as coisas. Percebe? Então veja, essa ordem de conhecimento da natureza humana, do visível para o invisível, isso daí tem que ser um pilar, um princípio para a aula de hoje e para as próximas aulas sobre os sacramentos. E já já vocês vão entender o porquê. Ok? Vamos dar mais um passo, tá? Os sacramentos, que já já nós vamos ver o que são, os sacramentos, eles se encaixam dentro da doutrina como um subgrupo de um assunto mais geral. Esse assunto mais geral é o assunto relacionado à liturgia. Então, veja bem, o assunto sacramentos é um assunto que está dentro de um outro assunto maior, intitulado liturgia. Tá? O que é a liturgia? A palavra, etimologicamente falando, liturgia, significa obra pública. Obra pública. Então, veja bem, quando algo é muito importante em termos de organização da sociedade humana, esse algo importante deve ser mostrado para todos que participam daquela sociedade. Essa obra que é mostrada é uma obra pública, ou seja, é uma liturgia. É algo que se apresenta materialmente para todos verem. Isso é o que nós chamamos de liturgia. E no cristianismo, o que seria essa liturgia? No cristianismo, o que seria a obra pública? Isso aqui que eu vou explicar é muito importante. Veja bem, nós já aprendemos aqui no nosso curso que nós aumentamos a intimidade com Deus na medida em que nós estamos orando, principalmente, porque a oração é a busca de uma pessoalidade, uma relação pessoal com Deus. Mas olha só que coisa impressionante. Se só existisse como caminho até Deus para o homem a oração, isso poderia ocasionar vários problemas. Porque se eu estou no meu íntimo, de maneira solitária, fora da praça pública, orando e buscando uma intimidade com Deus somente, faltaria a mim um grau de certeza se aquilo que está acontecendo como efeito de oração é realmente um contato íntimo com Deus ou não.
Então, o que Cristo instituiu para a vida humana? Ele instituiu para a vida humana a liturgia. E o que é a liturgia? A liturgia é um sinal público de que o homem deve trilhar no caminho da fé. A oração é um sinal particular, não é um sinal público. É um sinal de intimidade com Deus. Mas é necessário também um sinal público. Porque o sinal público vai me dar certeza no caminho da fé. Então, o que é a liturgia para o cristianismo? A liturgia é Cristo continuando o seu projeto da salvação humana a partir do auxílio da igreja. É Cristo continuando agindo nas nossas vidas com a igreja e pela igreja. Por que com a igreja e pela igreja? Porque a igreja é o sinal público, visível de Cristo. Isso aqui é muito importante. Ó. Ao contrário das pessoas que conviveram com Cristo, fisicamente falando, pessoalmente falando, em termos físicos, nós temos Cristo, num primeiro momento, como uma figura invisível, que já passou pela sua narrativa, no sentido de ter sofrido com a paixão, Cristo foi crucificado, ressuscitou e voltou aos céus. Então, para nós, sobre um determinado aspecto, Cristo é invisível. No entanto, como é que Cristo pode se tornar visível para nós? Enquanto uma obra pública? Simples. Através da igreja. Então, veja. Cristo continua agindo como ele agia na época, só que agora através da igreja. Então, o que é a liturgia para o cristão? A liturgia é Cristo continuando a agir para a nossa salvação com a igreja e pela igreja. Ou seja, a liturgia é o sinal visível da ação de Cristo nas nossas vidas. Percebe a questão? Então, o que isso demonstra para nós? Demonstra o seguinte: olha, sem Cristo não há salvação. Porque Cristo é o sinal visível de Deus. Mas tem um problema. Eu não estou mais vendo Cristo. Não tem problema nenhum. Tem a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Cristo continua a agir nas nossas vidas pela igreja e com a igreja. Resumo da ópera: se não há salvação sem Cristo, então podemos concluir que não há salvação sem a igreja. Percebe? Se existe um ser humano que vai dizer assim, eu vou procurar a salvação com Cristo, mas sem a igreja. Olha, filho, não vai dar. Porque vai faltar para você um sinal visível de que você está trilhando o caminho certo. Lembremos, é princípio, em termos de dinâmica do conhecimento humano, de evolução do homem, caminhar do visível para o invisível. Não dá para saltar direto para o invisível. Não vai rolar. Então, a igreja é o corpo visível de Cristo. Então, da mesma forma que as pessoas seguiam Cristo, porque Cristo era a igreja, nós agora continuamos fazendo a mesma coisa. Porque temos a igreja para possibilitar isso. Consegue entender? Então, o que é a igreja? A igreja é o corpo místico de Cristo. Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo. Então, nós temos Cristo por inteiro, por intermédio da igreja. É isso que nós chamamos de liturgia. É o sinal público da fé cristã. Então, se Cristo dizia, siga-me, ele continua dizendo, siga-me. Só que esse siga-me é traduzido para nós de que forma? Tem uma vida espiritual através da igreja. Tem uma vida ordenada pela igreja. É o siga-me
que nós devemos ouvir? O siga-me é a liturgia? É a liturgia. O que é o siga-me? O siga-me é o sinal visível do chamado. Quando você começa a ter uma vida espiritual e religiosa e começa a frequentar a igreja emite sinais visuais para você que tenta te colocar dentro de uma determinada ordem. Essa ordem visível que você tem de se adaptar é a liturgia. É a liturgia. Pergunta bem leiga. Quando eu rezo na minha casa, isso também seria, seguindo o que a igreja manda, obviamente, isso também seria parte da liturgia do siga-me? Vamos lá, muito boa a sua colocação. A oração privada, particular, que é um dos pontos essenciais da caminhada espiritual, ela se faz visível pelas palavras que você repete. Ó, é sensitivo. É sensitivo. No entanto, a oração que você faz na sua vida privada, você só tem confiança nela graças à igreja. Graças ao sinal público e visível da igreja. Não, eu não tenho confiança na minha oração por causa da fé? Sim, mas a fé só vai crescer por intermédio da vida na igreja, que, aliás, é a vida dos sacramentos. Vou te dar um exemplo. É a única forma? É a única forma. Vou te dar um exemplo. Se você não passa pelo sacramento do batismo, você não está justificado. Ou seja, nem mesmo a fé enquanto virtude teologal está com você. Essa graça não vai ser cedida por Deus para você. Então vai faltar alguma coisa. Não adianta você querer orar em casa sem isso. Para a fé crescer na oração privada, é necessário primeiro que ela exista em você. E para ela existir em você, você já precisa da igreja. Já precisa da igreja. E a gente já vai ver que os sacramentos, como o batismo, por exemplo, um dos 7, todo sacramento parte do visível para o invisível. Isso é uma característica fundamental dos sacramentos. E já a gente vai ver como isso funciona. A princípio, quero que vocês entendam o seguinte, olha, a igreja é o sinal público e visível de Cristo dizendo para nós, siga-me. Isso é liturgia. Isso é liturgia. Tá. Porque, veja, siga-me pressupõe o quê? Pressupõe alguém que está chamando que é superior àqueles que estão sendo chamados. Então, siga-me supõe ordem, supõe hierarquia. Esse siga-me aí é um chamado para que nós podemos ordenar a nossa vida a uma ordem maior. Então, a uma ordem que no primeiro momento é visível. Então, algo contra a liturgia seria algo que acontece de forma que não, na igreja, de forma que não ajuda a gente a seguir a Deus. Perfeito. O que é algo contra a liturgia? É contra a ordem superior. É assim, ó, Jesus dizendo, siga-me e você indo para o outro lado. Isso que é contra a liturgia. Quando você vai numa missa e você diz assim, aconteceram abusos litúrgicos na missa. O que isso significa? Significa dizer que na parte visível da missa tem ali um monte de elementos estranhos que tiram a sua atenção para a ordem superior. Ou seja, elementos materiais, visíveis, que estão te levando para outro lugar e não para o invisível essencial. Por isso que a gente brinca, né? Igual a missa aqui do meu bairro. Eu chego lá, tem bateria. O que é a bateria? A bateria é um elemento barulhento, estranho, e que o padre permitindo, ele está permitindo um abuso litúrgico. Ele está permitindo ali um elemento externo, material, que ao invés de me colocar na ordem do imaterial, está me tirando. Então, Cristo está dizendo, ó, siga-me, e eu estou indo para o outro lado. Eu estou saindo da ordem superior. Existe uma música muito bonita, uma canção muito bonita do Bob Dylan, que ele diz o seguinte, o homem está sempre servindo uma ordem. Ou é de Deus ou é do demônio. Quem não está com Cristo, está contra Cristo.
Quem está indo para o lado oposto do siga-me está contra Cristo. Quem está fora da igreja, achando que vai achar Cristo fora da igreja, está contra Cristo. Está seguindo a ordem do demônio. Isso daí tem que estar muito claro na nossa cabeça, porque existe uma ideologia moderna que diz o seguinte: bem, Deus é amor, então Deus vai me perdoar sempre, então eu posso ter um contato com Deus aqui na minha casa. Enfim, você pode ter contato, até louvável, ter contato íntimo com Deus, é essencial na vida cristã. Mas veja bem, sem a igreja não vai rolar. Porque você vai tentar ter contato íntimo com Cristo, vai gerar dúvida em você, você não vai saber qual caminho correr, aí o demônio vai se aproveita e entra nesse ato aí, ó. Aí ele vai lá na sua imaginação, que ainda é da parte material do nosso ser, traz uma imagem que te desconcentra e te oferece uma nova maçã. Pronto. Você já saiu do caminho. Você já saiu do caminho. Ó, existem dois seres inteligentes buscando a nossa atenção. Deus, que está dizendo assim para a gente, o próprio Cristo, ó, siga-me e sereis como deuses. Cristo está dizendo isso para a gente. E o demônio está nos oferecendo a maçã e dizendo, coma da maçã e sereis como deuses. Os dois fazem a mesma promessa. Se eu não obedeço o sinal visível da igreja, que é o caminho seguro, obrigatoriamente, necessariamente, eu vou seguir o outro caminho, que é o caminho da maçã, que é o caminho do fruto proibido. Tem dois frutos. O fruto da barriga de Maria, que é a própria igreja, e o fruto da maçã, que é o fruto proibido. Não há negociação, não há terceira via aí. Não há terceira via. Então, veja, liturgia é a ordem visível que funciona para nós como um chamado de Deus para que nós sigamos na caminhada espiritual e ordenamos a nossa vida à ordem invisível, que é a mais importante. Então, primeiro a gente capta as coisas materialmente, com o corpo, com o sensitivo, para depois Cristo, na evolução da nossa fé, tocar o nosso coração, ou seja, tocar o nosso íntimo, tocar a nossa alma espiritual, tocar o nosso invisível e essencial. É assim que a coisa funciona. Sozinho você não vai conseguir seguir a lei. Não vai dar. Você precisa que Cristo te guie. Você precisa que a igreja te guie. Percebe? Sem isso não há verdadeira conversão. Então, o que faz parte da liturgia? Faz parte da liturgia a evangelização, que é conhecer a narrativa das Sagradas Escrituras. Faz parte da liturgia o crescimento da fé, como nós estamos fazendo aqui no curso de catecismo. Faz parte da liturgia a verdadeira conversão. Daqui a pouco você se percebe tendo uma vida cristã. Você fala assim, caramba, minha vida está ordenada pelo cristianismo. E faz parte também da liturgia os sacramentos, que é o que nos interessa agora. Ou seja, o que são os sacramentos? O que são os sacramentos? Uma característica dos sacramentos nós já sabemos. Sacramentos, de alguma forma, são sinais visíveis que nos guiam para o invisível e para o essencial. A gente já sabe disso porque os sacramentos são subconjuntos da liturgia. Então, isso tem que já estar claro para a gente. E os sacramentos, nós precisamos de conhecê-los, porque sem os sacramentos não tem vida espiritual. Assim como sem a oração não tem vida espiritual, sem os sacramentos também não tem vida espiritual. Né? O pai da minha esposa, a gente chama ele para ir na igreja, né? Ele fala assim, não, eu já acredito em Deus, eu não preciso da igreja. Esse negócio de sacramento, isso aí é bobeira. Eu mesmo aqui rezo comigo. Só que o que ele não está percebendo? Ele não está percebendo o seguinte, olha, nós não somos capazes de nos abrirmos a Deus sem o corpo místico de Cristo. Sem Cristo, não dá para abrir para o próprio Cristo. Para eu me abrir para a graça, eu preciso que Cristo me auxilie para abrir para a graça. Eu preciso da igreja. É isso que ele não entende. Então existe um movimento de soberba, quando a gente fala assim, não, eu vou me abrir para Deus por mim mesmo. Ó, não vai rolar, porque sem Cristo não dá. Sem Cristo não dá.
Tá? Então, veja bem. Olha que interessante. Para você entender o que são os sacramentos, como subconjunto da liturgia, ou seja, da parte visível, que nos leva ao invisível, a gente tem que lembrar o seguinte, ó. Nós, seres humanos, nós conseguimos nos relacionar com Deus praticamente de três maneiras. Tá? A primeira das três maneiras nós já aprendemos em algumas aulas do nosso curso. A primeira das três maneiras é compreendendo as verdades da fé. Lembremos o que é fé, né? Fé é uma graça cedida por Deus que alimenta o nosso intelecto para que o nosso intelecto comece a compreender verdades que estão para além dos seus limites naturais, a compreender verdades sobrenaturais. Então, uma das maneiras da gente se relacionar com Deus, que é essencial, é compreendendo a nossa fé, ou seja, estudando o catecismo, que é o que nós estamos fazendo. A segunda maneira de nos relacionarmos com Deus é obedecendo o que Deus manda enquanto lei, ou seja, é obedecendo os mandamentos. Nós vamos ter ainda oportunidade em algumas aulas em falar dos mandamentos. A gente vai deixar lá para o final. Mas seguir os mandamentos é também uma forma de nos relacionarmos com Deus. Porque na medida que nós seguimos os mandamentos, a nossa alma espiritual entra em ordem. Entra em ordem. Né? Só que nós já tivemos aqui também uma aula, não sei se vocês se recordam, que é o seguinte. O homem, depois do pecado original, ele tem muita dificuldade de seguir os mandamentos. Então ele precisa que a graça guie a sua vida para aí sim ele obedecer os mandamentos. Então a ordem é mais ou menos assim, ó. Eu vou me abrir para a graça vai guiar as minhas ações e com o poder auxiliar da graça, aí sim eu obedeço os mandamentos. Porque aí os mandamentos eles deixam de estar lá na pedra, como é para os judeus, e os mandamentos passam a estar no nosso coração. A gente passa a amar obedecer os mandamentos. A gente passa a querer obedecer os mandamentos, porque a graça está nos movendo. E aí vem a terceira maneira de nos relacionarmos com Deus, que cabe os sacramentos. A terceira maneira é a seguinte, é nós aceitarmos a ajuda que Deus nos dá. Então veja, para eu cumprir os mandamentos e para eu acreditar nas verdades da fé, eu vou precisar da ajuda do próprio Deus, que é esse terceiro pilar. Então veja, compreender as verdades da fé e obedecer os mandamentos, essas duas coisas dependem dessa terceira coisa. Que terceira coisa é essa? Aceitar a ajuda de Deus. Porque somente com a ajuda de Deus é que eu vou obedecer os mandamentos e vou entender as verdades da fé. E o que é a ajuda de Deus? A ajuda de Deus é a graça que Deus fornece à nossa vida, ao nosso ser, através dos sacramentos e da oração. Então veja, por que a oração é essencial? Porque com a oração eu recebo a graça de Deus. Por que os sacramentos são essenciais? Porque com os sacramentos eu recebo a graça. Percebe? Então, quando o pai da minha esposa diz, eu não preciso da igreja, eu oro aqui sozinho, ele está negando um pré-requisito de ação da graça divina na vida dele. É como se ele estivesse dizendo assim, não, eu consigo obedecer os mandamentos e consigo acreditar nas verdades da fé pelo esforço da minha razão natural. Pelo meu esforço natural. Olha, não vai dar. Sabe por que não vai dar? Porque a sua natureza está desordenada desde o pecado original. Por isso que não vai dar. Você precisa do auxílio da graça. Então você precisa da vida de sacramentos. Você precisa da vida de oração. Percebe? Então é isso. Segunda coisa que então a gente já tem que entender dos sacramentos. Os sacramentos vão fornecer a graça necessária, ou seja, a ajuda de Deus necessária para que eu possa obedecer os mandamentos e seguir o caminho das verdades da fé. Então, sem o sacramento também não vai dar. Também não vai dar. Se você ficar aqui só na aulinha do catecismo e não ir à igreja e não buscar os sacramentos, não vai ter vida espiritual. Não vai ter vida espiritual.
Então, os sacramentos, eles funcionam como uma ajuda divina que nós estamos aceitando. É isso que está acontecendo. Agora, tem uma pergunta que é fundamental aí. Por que, que nós precisamos da ajuda de Deus para buscarmos o próprio Deus? Por que, que a gente precisa? A primeira justificativa é meio óbvia. Deus é infinitamente superior a nós, então, para buscarmos algo que é infinitamente superior a nós, a gente precisa do auxílio desse infinitamente superior. Isso é óbvio. Só que tem uma outra explicação um pouco menos óbvia, e que talvez seja mais importante, que é a seguinte: desde o pecado original, o que, que nós, seres humanos, estamos fazendo? Nós estamos cuspindo em Cristo. Nós estamos pecando cada vez mais. Nós estamos nos afundando na desordem, na lama. Nós estamos dizendo o seguinte: não quero seguir Deus. Eu quero só o pecado, eu quero só a desordem. É isso que nós estamos fazendo desde o pecado original. Então, veja, se a roda da história humana continuasse girando desde o pecado original, sem nenhum fato novo, todos os homens estariam no inferno. Todos os homens estariam no inferno. A pergunta é, por que que agora existe a possibilidade do homem não estar mais no inferno? Por um motivo muito simples. Os pecados que nós fomos cometendo desde o pecado original até hoje são desordens infinitas que provocamos. Nós estamos cuspindo infinitamente em Cristo. É muito tempo de história de desordem produzida pelas más ações do pecado do homem. Então, veja, nós temos uma dívida infinita com Deus. E se a dívida é infinita, não tem como ser paga. Não vai dar para pagar. Eu, Roberto Varela, o Irel Esteves, o Tiago, o Leonardo, olha, nós não vamos conseguir pagar, porque a dívida é infinita. Por isso que a fala do pai da minha esposa não funciona, porque ele não vai conseguir pagar a dívida. Porque a dívida sendo infinita, pelo esforço natural dele finito, ele não vai conseguir pagar. Então, o que, que Deus fez? O que, que Deus fez? Deus, a partir da segunda pessoa da Trindade, a partir do Verbo encarnado, Deus se sacrificou por nós. Opa, agora a dívida começou a ser paga. Porque veja que interessante, para uma dívida infinita, há necessidade de um sacrifício infinito. Há necessidade de um sofrimento infinito. E o único sofrimento infinito possível é o sofrimento do próprio Deus. Então é Deus que paga a dívida que os homens têm com o próprio Deus. Isso é belíssimo. Isso é belíssimo. Porque aí você começa a entender a força da religião cristã. Deus, por misericórdia, Deus, paga a dívida dos homens. A dívida é infinita. Então, Jesus, quando ele morre na cruz, Jesus está atualizando num sacrifício incruento, material, que todo mundo está vendo, que é oferecido pela infinita reparação do mal infinito ocasionado pelos homens que se rebelaram contra Deus. Veja, isso é belíssimo. A dívida infinita agora está sendo paga pelo próprio Deus. Só que tem um detalhe nessa história toda. O fato do sacrifício do próprio Deus pagar as nossas dívidas não pode negar a natureza livre dos homens. Isso aqui que eu vou explicar é muito importante. Ó. Quando Cristo se crucifica, ele é crucificado, melhor dizendo, ele se sacrifica por nós, Cristo começa a pagar a dívida infinita. Só que tem um detalhe. A dívida que ele está pagando não pode negar
a natureza livre dos homens. Ou seja, o sacrifício infinito do próprio Deus não obriga todos os homens a irem para o céu. Não obriga a salvação de todos os homens. Porque se Cristo obrigasse a salvação de todos os homens, Cristo estaria entrando em contradição, visto que Deus criou o homem em sua natureza como um ser livre. E liberdade supõe buscar a salvação, mas supõe também negar a salvação. Não sei se eu estou sendo claro. Então, o sacrifício infinito de Cristo, ele traz a possibilidade infinita de salvação aos homens, sem negar a liberdade natural dos homens. A pergunta é, como é que isso ocorre? Simples. A partir do sacrifício infinito de Cristo para pagar uma dívida infinita, agora nós temos uma fonte infinita de graça. Então, o ser humano que se abre para a fonte infinita de graça, esse ser humano será salvo. O ser humano que se fecha para a fonte infinita de graça, esse ser humano será condenado. Percebem? Então, a salvação possível aos homens agora vem por intermédio de uma infinitude de graças que está disponível para todos os homens por meio do corpo visível de Cristo. A graça é invisível, mas é o corpo que é visível que vem antes. E qual é o corpo visível de Cristo? A igreja. Então, o que é a igreja? A igreja é um depositório de graças, no qual você pode ir lá e se abrir para a graça guiar a sua vida até a salvação. Nossa, então é melhor correr, porque as graças são contadas. As graças são finitas. Não, as graças são infinitas. Infinitas. Mas é melhor você correr, porque você pode morrer daqui a pouco. Mas as graças são infinitas. As graças estão lá na igreja para quem quiser. Então a vida espiritual é uma abertura para a graça. É isso que é a vida espiritual. Então veja, como eu escrevi aqui, ó, o sacrifício de Cristo assegura o fluxo ilimitado da graça, que permite ao homem retornar a Deus e permanecer em união com Ele durante esta vida e a eterna. É isso que é a igreja. Ela fornece infinitas graças. Tá claro isso daí? Deu para entender essa economia da salvação? Né? Nós cristãos chamamos de economia da salvação, porque realmente é uma relação econômica, se você analisar bem. Uma dívida infinita que é paga pelo ser infinito. Ó. É isso que é a economia da salvação. Mas vamos dar mais um passo. Outra pergunta que surge, mediante o que foi explicado. Como é que Jesus vai aplicar as almas individuais do Roberto Varela, do Iel, do Leonardo e do Tiago? Como é que Jesus vai aplicar as nossas almas individuais essa superabundância de graças? Como é que ele vai fazer isso? Veja, ele não pode fazer isso de qualquer jeito. Por dois motivos. Deus é inteligência, então Deus é ordem. Se Deus é ordem, ele obedece à ordem da própria criação. E como nós vimos como pré-requisito no início da aula, o ser humano só consegue ser movido com aquilo que começa com o visível para somente depois alcançar o invisível. Então veja, para Cristo aplicar a superabundância de graças, uma graça é invisível, é invisível. Para ele aplicar essa coisa invisível em nós, ele vai precisar de ferramentas visíveis. Porque sem as ferramentas visíveis, não tem como a graça invisível atingir a nossa alma espiritual invisível. Então é necessário aí um intermédio material, um intermédio físico. Esse intermédio físico, essas ferramentas físicas, nós chamamos de sacramentos. Então veja que coisa interessante.
O que são os sacramentos? Os sacramentos são as ferramentas físicas que Deus utiliza para trabalhar na nossa alma espiritual, infundindo na nossa alma espiritual a graça necessária para sermos salvos, para entrarmos em união com Ele. Isso é muito interessante, ó. Então, veja, sem os sacramentos não tem salvação. Sem os sacramentos não tem vida espiritual. Sem os sacramentos, você vai para o inferno. Entende o negócio? Não há outra maneira de fazer isso daí. Então, se abrir para Deus é se abrir para a igreja, é se abrir para os sacramentos. Ó. Não sei se está claro. Agora, como é que isso funciona? Uma boa analogia, que é uma analogia que eu gosto de usar, é lançando mão da própria função social de Cristo que ele tinha na época em que ele viveu. Cristo era o quê? Cristo era carpinteiro. E qual é o trabalho do carpinteiro? O trabalho do carpinteiro é dar forma a uma madeira sem forma. Só que Cristo não dá forma a uma madeira sem forma, sem ferramenta. E a madeira sem forma é o nosso coração. É o nosso coração endurecido. É a nossa alma espiritual fechada. Então você veja, agora você tem tudo completo. Você tem o marceneiro, ou o carpinteiro, melhor dizendo, que é Cristo. Você tem a ferramentaria, que é a igreja. Você tem as ferramentas, que são os sacramentos. E você tem a madeira bruta, que é o nosso coração, que é a nossa alma espiritual. A forma que será depositada na nossa alma espiritual, na nossa madeira bruta, é a graça. É ela que vai imprimir forma na nossa caminhada espiritual. Então, essa lógica, essa dinâmica, tem que estar gravada na nossa mente. Mas ainda assim, alguém poderia duvidar perguntando o seguinte: mas para que é necessário um sacramento visível? Para que é necessário a gente ver o sacramento sendo aplicado, acontecendo dentro da igreja? Para que o sinal visível? Veja, o sinal visível ele é necessário por dois motivos. Primeiro motivo, o sinal visível nos protege da ilusão de acharmos que estamos na caminhada espiritual sem estar. Como o sinal é visível, a gente tem ali uma confirmação. Você é testemunho ocular do que está acontecendo na sua frente. Então, quando você presencia um batismo, um matrimônio, um casamento, você está vendo o negócio acontecendo na sua frente, meu filho. Você é testemunho ocular. Você não fica em dúvida. Nossa, será que o batismo aconteceu? Será que o casamento aconteceu? Não, não tem como ficar em dúvida. Está na sua frente. Existem sinais visíveis. Então, a primeira finalidade do sacramento ser visível é justamente para nos proteger contra a ilusão de acharmos que estamos numa caminhada espiritual sem estar. E a outra finalidade é proporcionar para nós uma certeza tranquilizadora de que estamos recebendo a graça quando ela está sendo concedida. Então, eu tô lá, sei lá, igual o Tiago. O Tiago agora vai participar da primeira Eucaristia, vai receber a primeira Eucaristia, a primeira comunhão. O Tiago vai poder observar durante o ritual, os sinais visíveis corretos para ver se aquilo ali é válido ou não. Então aquilo ali vai tranquilizar o Tiago. Ele vai dizer: caramba, o padre está fazendo certinho. Caramba, ele consagrou o pão. Caramba, é o próprio Cristo que eu estou recebendo. Isso vai te tranquilizar, porque tem um sinal visível. O Tiago vai ser testemunha ocular daquilo que ele está recebendo. Percebe? Então, perceba que Deus, ele não nos deixa caminhar na escuridão. Ele nos dá sinais visíveis para chegarmos ao invisível. E é justamente aí que está a finalidade do sacramento. Então, vou dar um exemplo. Ó. No sacramento do batismo, você tem lá o sinal visível da água para limpar.
No sacramento da Eucaristia, você tem o pão e o vinho para te alimentar. Você é testemunha ocular daquilo. No crisma, você tem um azeite para te fortalecer. Então, veja, tem sempre um sinal visível que te dá tranquilidade na caminhada. Sinal visível esse que vai inserir na sua alma espiritual a graça que é invisível. Então, você vê o visível fazendo um efeito invisível no seu ser. Então, é um negócio, assim, de outro mundo. É uma tecnologia fornecida por Deus que você não vai encontrar em religião nenhuma. Você chega para um protestante da Igreja Batista, que também tem lá os seus ritos, ele diz, não, isso aí é um pão, não é o corpo de Cristo, só simboliza o corpo de Cristo. Opa, então não é sacramento, porque não vai ter um efeito imaterial na sua alma espiritual. Então, o que é o protestante? O protestante é aquele que fica apenas com a parte material. Nós não, nós católicos queremos a parte visível material que tem um efeito sobrenatural, imaterial na nossa alma espiritual. Percebe? Então, enfim, o que é um sacramento? O que é um sacramento? Um sacramento é um símbolo visível e de maneira eficaz produz aquilo que ele significa. Vou repetir. Um sacramento é um símbolo que de maneira eficaz produz na nossa alma espiritual aquilo que ele significa. Então veja que o sacramento não é um símbolo comum. O que um símbolo comum faz? Um símbolo comum, ele aponta para outra coisa. O sacramento também aponta para outra coisa. No entanto, o sacramento é um símbolo espiritual que produz aquilo que ele aponta. Percebe a diferença? Se eu vejo uma suástica, a suástica é um símbolo. A suástica aponta para uma outra coisa. Aponta, sei lá, para o nazismo. Só que o fato de ter uma suástica não produz nazismo aqui agora. Se eu desenhar uma suástica no papel, o nazismo não é atualizado aqui agora na frente da gente. Ele só significa nazismo. Agora, o sacramento não. O sacramento, além de ser um símbolo que significa uma outra coisa, ele produz o que significa. Então, por exemplo, o sacramento do crisma, ele significa fortalecer o cristão no caminho da fé. Só que ele não só significa isso, como ele realmente fortalece no ato do recebimento do sacramento. Consegue entender a diferença? Então, o sacramento ele é um símbolo especial, ou seja, um símbolo divino, um símbolo que vem do alto e que produz o que significa. Quando as pessoas viam lá Cristo realizando milagres, Cristo não estava dizendo assim, ó, eu realizo milagres. Eu curei simbolicamente a perna de tal pessoa. Não, não é assim. Cristo dizia, você está curado e a cura era produzida e atualizada na frente de todo mundo. O sacramento é a mesmíssima coisa. Ele é um símbolo que aponta para um significado, só que esse significado, de forma eficaz, é produzido e atualizado na nossa frente. Então, quando o padre mostra o pão e o vinho que simbolizam o corpo e o sangue de Cristo, atualiza o corpo e o sangue de Cristo na nossa frente. Então, aquele alimento não é apenas físico, visível. Ele também é um alimento invisível. Aliás, ele é mais invisível do que visível. Ele produz em nós uma força na nossa alma espiritual. Entendem isso? Então, o sacramento ele é um sinal sensível e eficaz da ação da graça na nossa alma espiritual. Então, o que é o sacramento? O sacramento ele pode ser entendido em 3 características, para a gente caminhar para o final. Tá? O sacramento ele é um sinal sensível, visível, instituído pelo próprio Cristo e que fornece graça à alma espiritual do homem.
Então, ele caminha do visível para o invisível por intermédio de Cristo. Pegaram? É um sinal sensível que produz a graça que age na nossa alma espiritual, e o caminho do visível para a graça é intermediado pelo próprio Cristo. Então, quando nós recebemos um sacramento, Cristo está na nossa frente, intermediando essa passagem do sinal visível para a graça invisível que age na nossa alma espiritual. É isso que é o sacramento. Percebem? E para terminar de fato, todo sacramento, ele é apresentado, ele é atualizado através de dois polos. Se faltar um dos dois polos no sacramento, você pode dizer que aquilo ali não é o sacramento. Quais são esses dois polos? Esses dois polos são a matéria e a forma. A matéria e a forma. O que são matéria e forma? Tá? Bom, antes de entrar no sacramento, vamos pegar aqui um exemplo bobo. Tá? Veja bem, ó, essa caneca. Essa caneca é um composto de matéria e forma. Matéria, alumínio. Forma, caneca. Então, veja bem, existe um substrato material que é o alumínio e existe uma forma caneca que determina esse alumínio produzindo e atualizando na existência esta caneca. Outro exemplo, esse livro aqui, ó, livro do Catecismo. Matéria, papel, plástico, forma, tudo aquilo que é essencial e que determinou essa matéria, dando existência para esse objeto. Os sacramentos são a mesma coisa. Eles têm uma matéria, um substrato material, pelo qual a forma vai determinando aquela matéria. É assim que funciona o sacramento. Então, todo sacramento é também um composto de matéria e forma. Vou dar um exemplo. O sacramento do batismo. Matéria, água. Forma, as palavras instituídas pelo próprio Cristo na boca do padre. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a forma. Então, veja, o que sai da boca do padre informa a água. Da forma à água. Da união dessa matéria à água e da forma, que são as palavras instituídas pelo próprio Cristo, você tem o sacramento do batismo. A partir daquele momento, você é filho de Cristo. Você é filho de Deus. Percebem? Então, todos os sacramentos, eles são entendidos dentro desses dois polos, matéria e forma. E aí, o que nós vamos fazer nas aulas seguintes? Nós vamos detalhar cada um desses sacramentos. E vamos iniciar na aula que vem com a Eucaristia, em respeito ao momento do Tiago. Então, só para efeito de curiosidade, quais são os 7 sacramentos? Né? Todos vocês já devem saber. São eles: o batismo, o crisma, a Eucaristia, a confissão, a unção dos enfermos, a ordem e o matrimônio. Nós vamos estruturá-los na próxima aula, mostrando a diferença entre eles, e já vamos, na próxima aula, fazer uma introdução ao sacramento da Eucaristia. Ok? Deu para compreender, gente? Tá claro? Se tiverem alguma pergunta, a hora é agora. Se não tiverem, podemos caminhar para o encerramento. Eu lembro de um exemplo, não sei se foi você que deu, que o verbo fala, entre aspas, carroça e a carroça aparece. Perfeito. Como você é capaz de fazer isso? O sacramento seria basicamente isso, né? Um símbolo, que do símbolo vem a coisa. Perfeito. O que é o sacramento? O sacramento é a atualização na existência do verbo de Deus. O que é o verbo? O verbo é o sinal de uma inteligência. Isso que se chama verbo. O verbo é o sinal da inteligência. Nós, por exemplo, verbalizamos as palavras. O que são as palavras que nós pronunciamos? Sinais da nossa inteligência.
Por isso que os animais não emitem palavras, os animais não verbalizam as coisas. Só que o que o ser humano faz? O ser humano olha para a realidade, capta uma verdade e transmite essa verdade verbalizando-a. Então, a ordem humana é assim, ó: realidade, compreensão, verbalização. Em Deus, a coisa é um pouco distinta. Deus é o próprio verbo, o próprio criador. Então, em Deus, a coisa funciona mais ou menos ao contrário. Deus, que é o verbo, cria a realidade. Deus, que é o verbo, cria a realidade. Então, tudo que Deus fala é real no mesmo momento. Tudo que Deus pensa desde a eternidade é real no mesmo momento. Nós não temos essa capacidade. A nossa capacidade em imitar Deus é apenas compreender aquilo que Deus revela com o seu verbo, para depois verbalizar aquilo que compreendemos para outros seres humanos. Então, o que é o sacramento? O sacramento é um sinal visível do verbo de Deus. Foi Cristo que instituiu os sacramentos. Aliás, na próxima aula a gente vai ver por que são 7. Por que não são 10, 15, ou 3 ou 4? São 7. A gente vai entender isso na próxima aula. Tudo que é feito por Deus tem ordem. Porque tudo que é feito por Deus é sinal da inteligência. Ok? Mais alguma? Tranquilo? Tranquilo. Acabou que a gente esqueceu de novo de fazer a oração inicial. Vamos fazer então a oração final, e caminhar para o fim, para o encerramento da nossa aula, né? Que graças a Deus funcionou bem. Ok? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós dentre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então é isso, meus amigos. Fiquem com Deus. Até a próxima terça-feira. Valeu. Valeu, Nanau. Um abraço. Valeu, gente. Valeu.